O novo filme do Batman usou muito terror em sua trama e fez isso de maneira genial. A gente já sabia, o diretor já tinha dito que esse seria quase um filme de terror, mas o resultado dessa mistura não poderia ter sido melhor e eu preciso falar sobre isso com vocês. Eu decidi fazer um vídeo falando sobre a influência do terror no filme do Batman, corri pro cinema, mas depois de conferir o resultado final não dava pra fazer um vídeo simples. É que assim, se você não for um aficionado e ficar lendo artigos sobre terror, que nem essa louca aqui, você pode perder a verdadeira genialidade do filme, e é por isso que eu tô aqui agora, pra mostrar pra vocês o que tá debaixo da superfície que faz esse filme ser tão mais poderoso do que ele seria se fosse só um filme de super-herói. A Marvel e a DC estão finalmente trazendo pros seus filmes blockbusters, aqueles que vêm pra serem campeões de bilheteria, o gênero do terror pra complementar o já conhecido gênero dos super-heróis. E isso não é novidade alguma, a maioria dos filmes da DC, por exemplo, mistura os seus filmes com outros gêneros pra que eles se destaquem e se diferenciem. Joker com drama, Mulher Maravilha com romance, por exemplo. Isso faz com que cada filme tenha um gosto diferente e não pareça ser tudo igual. Depois de tantos filmes desses universos, o gênero do super-herói ficou reconhecível e até clichê. Por isso, misturar com outros gêneros do cinema faz com que eles consigam inovar e que cada nova história realmente pareça uma nova história. Porém, só depois de mais de 10 anos os estúdios resolveram fazer essa mistura com o terror, e mais ainda, fizeram isso ao mesmo tempo, com o Multiverso da Loucura chegando alguns meses depois de The Batman. Coincidência? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que nada foi o acaso, que tem muita coisa por trás disso e mais ainda, que essa mistura de gêneros entre os super-heróis e o terror é a melhor coisa que eles poderiam fazer e é muito importante. E eu não tô falando isso só porque eu sou fã de terror, o impacto que essa junção vai causar, e já tá causando na verdade, vale a pena ser analisado. Se você curtiu o filme do Batman ou se só quer saber como o gênero do terror faz esse filme e todos os filmes de super-herói infinitamente melhores e mais poderosos, fica comigo até o final que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa mistura. Começo dizendo que eu amo terror e amo filmes de heróis e como muitos de vocês, eu imagino, fiquei super animada quando eu vi a notícia de que esse filme viria unindo o melhor dos dois mundos. Eu vou dividir esse vídeo assim, eu vou começar trazendo todos os elementos de terror que estão presentes em The Batman, enquanto isso eu vou mostrar pra vocês como esses dois gêneros têm mais em comum do que vocês podem imaginar e por isso faz muito sentido juntar eles dois. E eu vou terminar o vídeo mostrando por que eles resolveram misturar os super-heróis e o terror agora e como isso não só agrega a trama, como ajuda na caracterização dos personagens e ajuda o filme a passar a mensagem que ele quer. Porque é isso, o terror é indispensável para que The Batman nos leve numa jornada até aquele final. Sem isso, não faria sentido. E eu vou te provar. Ah, e vai ter spoiler pro filme, viu? Se você não gosta de spoiler e ainda não assistiu, salva esse vídeo pra assistir mais tarde e depois de ver o filme, volta aqui pra ver as análises. O diretor do filme, Matt Reeves, disse em uma entrevista que um dos diretores que mais inspiraram sua própria direção foi Alfred Hitchcock, o famoso mestre do suspense que fez Psicose. Tirando ângulos de câmera, um elemento muito comum aos filmes de Hitchcock que ele usou para moldar os personagens Batman e Charada foi a temática Double, onde a personalidade de um indivíduo é dividido entre ordem e caos, ou luz e trevas. Na verdade, um elemento em comum presente na esmagadora maioria dos filmes de terror, para não dizer todos, é a dualidade. O bem versus o mal, o certo e errado, o sobrenatural e o natural, realidade e fantasia. No filme do Batman, a gente tem esse personagem principal que vê a sociedade em caos constante, sempre precisando de ajuda, sempre em perigo, e ele vê a si mesmo como a única ajuda que está disposta a fazer alguma coisa. Porém, o vilão pensa exatamente da mesma forma, eles apenas têm métodos muito diferentes, com o Batman com a sua regra de não matar e o Charada explodindo a cabeça de pessoas em execuções públicas. São dois lados da mesma moeda, como um espelho invertido ou distorcido. Não só a temática Double se aplica a cada um desses personagens individualmente, cada um tendo a sua própria batalha interna entre bem e o mal, luz e trevas, mas também se aplica a eles como herói e vilão, protagonista e antagonista. Isso traz um peso maior nas caracterizações deles. O Batman não é 100% bom, o Charada não é 100% mal. Eles estão lutando a mesma batalha internamente, mas cada um tá numa fase diferente, pendendo para um lado diferente. Enquanto o Charada já fez a sua escolha e aceita as consequências disso, o Batman ainda tá entendendo quais as consequências da escolha dele. Outro elemento que é obrigatório em filmes de terror, mas raramente sentido em filmes de super-herói, é o medo. Seja sincero, quando você assistiu Batman vs Superman, você ficou com medo? Ou quando viu Mulher Maravilha? Eu não tô questionando a qualidade desses filmes, até porque Mulher Maravilha é incrível, mas eu tô dizendo que, apesar de cada filme funcionar à sua própria maneira, eles não causam medo. Mas em The Batman, nossa, que delícia como eles não só usaram medo, como fizeram isso de maneira espetacular.
A maior arma do Batman é o medo. Como ele mesmo diz na narração de abertura, ele não pode estar em todos os lugares. Porém, os criminosos nunca sabem onde ele está, o que faz parecer que ele está, de fato, em todos os lugares. As cenas dos criminosos olhando para qualquer lugar escuro, como se o Batman fosse sair dali a qualquer momento, foram incríveis. Dava pra sentir a ansiedade deles. Eu mesmo tava toda nervosa esperando o cara aparecer a qualquer minuto. Em qual outro gênero a gente tá acostumado a olhar para um canto escuro e esperar algo horrível sair de lá? Em qual outro gênero um porão escuro é sempre sinônimo de algo que vai sair de lá para te machucar? Pois é, meus amigos, The Batman nos faz olhar para o super-herói através dos olhos dos criminosos, as suas vítimas. E eles não veem um cara com uma fantasia de morcego, eles veem um monstro prestes a atacar. E isso é genial. Logo na primeira cena, onde o Batman dá uma surra em um grupo de caras que ia, ironicamente, dar uma surra em outro cara, o homem que foi salvo pelo Batman não parece nada aliviado em ver ele. Na verdade, ele implora pro Batman não machucar ele também. Isso mostra como todo mundo, criminoso ou não, morre de medo dele. E esse medo é causado pelo fator do desconhecido. No vídeo que eu fiz de análise do Michael Myers de Halloween, eu falei sobre esse fator, mas aqui eu vou falar de novo. Tem uma frase muito famosa do Lovecraft que diz que o medo é a emoção humana mais forte que existe, e que o medo do desconhecido é o medo mais antigo de todos. Resumindo, tá no nosso DNA temer o que a gente não conhece ou entende, é instintivo. Agora, veja pelo lado do povo de Gotham. Do nada, um cara com uma fantasia de morcego aparece e começa a espancar pessoas. Ao longo do tempo, eles percebem que as pessoas que ele machuca estavam cometendo crimes quando foram impedidas por ele. Porém, como ele não tá ligado à polícia ou a nenhuma outra forma conhecida de lei, não dá pra saber o que esse cara considera errado. Então, não dá pra ter certeza que ele não te veria como um criminoso também, alguém que merece ser punido. Todo mundo tem segredos, e o Batman parece conhecer os segredos de todo mundo. Quem garante que ele não vai achar que você ter roubado o lápis do seu colega de escola é um crime passível de punição? Você e eu sabemos que ele não faria isso, mas você e eu assistimos trocentos filmes desse cara, lemos os quadrinhos, vimos os desenhos. Eles não. Muitas vezes o medo do desconhecido é traduzido através de ameaças alienígenas, levando o negócio ao pé da letra. Mas não precisa ser tão óbvio assim. Uma pessoa que se comporta de maneira diferente e que não expressa sua maneira de pensar já é o suficiente para ativar os nossos sensores de possível perigo. E se essa pessoa sai por aí machucando outras pessoas, então esse alerta só fica mais gritante. Mas por que usar isso nesse filme, com esse herói? O Batman sempre foi um herói muito solitário, pelo menos quando ele era solo, antes de entrar para um time, e na verdade até depois disso. A polícia odeia o cara, a cidade não o apoia, os criminosos estão sempre tramando pra cima dele. Do lado de fora a gente sempre vê um cara injustiçado, a cidade deveria ser grata por tudo que ele faz, a polícia deveria ajudar ele e não atrapalhar. Ao mostrar esse personagem através de uma perspectiva diferente, nos fazendo sentir medo do Batman como o povo de Gotham sente, vendo como seu modus operandi de só aparecer no escuro faz com que exista uma ansiedade geral pairando sobre a cidade todas as noites, a gente compreende porque todo mundo tem receio de se aproximar, porque não querem por perto mesmo que ele só tenha ajudado. E isso é essencial para esse filme especificamente, porque ao longo da trama o Bruce entende que a cidade não precisa sentir mais medo, que eles não precisam de um cara estranho usando violência para fazer uma justiça que só ele entende. Eles precisam de esperança, e para isso, ele vai precisar mudar a forma como ele faz as coisas. Mas isso só vai fazer sentido pra gente, a audiência, se a gente entender, em primeiro lugar, o que causa o medo das pessoas. E a gente entendeu desde a primeira cena. Falando em primeira cena, na abertura do filme, quando o Charada faz a sua primeira vítima, nós temos outro elemento do terror, o mais óbvio de todos, na minha opinião. Essa primeira cena todinha tem muitas referências ao filme Halloween, um clássico do terror. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero fazer um vídeo inteirinho só pra falar sobre as referências de terror em The Batman, que vai chegar aqui no canal esse sábado. Enfim, nessa cena tá tudo muito quieto, até o Charada atacar o prefeito de surpresa, e junto com o choque do ataque dele, a trilha sonora vem pra fazer a gente quase pular da poltrona. Essa trilha sonora é 100% de um filme de terror. Se eu tivesse ouvido ela antes e tivesse que chutar, diria que era de Sobrenatural ou Invocação do Mal. Eu não sei se eu vou conseguir pegar o clipe pra mostrar aqui o áudio pra vocês, porque como o filme ainda tá no cinema, não tem muito conteúdo dele disponível por aí. Mas se você já assiste filmes de terror, gosta de filmes de terror, eu vou apostar que você percebeu assim que ouviu, porque, cara, nem tem muito o que falar. Aquilo foi terror puro, e logo nos primeiros minutos de filme, dando o tom de todo o resto. A trilha sonora desse filme tá sendo muito elogiada, e com toda a razão. Ela conseguiu manter aquele tom épico de super-herói, mas fez tudo ser muito sinistro e às vezes assustador. E caso vocês não saibam, o som é um elemento muito importante em filmes de terror. Eu vou falar mais disso em um vídeo que eu vou fazer pra explicar como um filme de terror causa medo na gente, mas um spoiler pra vocês, a trilha sonora tem grande culpa nisso. E aqui nesse filme eles souberam usar essa técnica muito bem.
Um outro ótimo exemplo é o Batmóvel, o carro do Batman, que aqui nesse filme é quase uma entidade por si só. Matt Reeves já tinha dito que se inspirou no livro e filme Christine de Stephen King para fazer o Batmóvel. Para quem não sabe, Christine é um carro assassino. Os fãs já estão comentando como o som do motor do Batmóvel parecia um monstro rugindo, e a forma como Batman o usa realmente o transformou em uma criatura sedenta que não para por nada até alcançar a sua vítima. Apareceram no escuro, sem ninguém sequer suspeitar que ele estava ali em primeiro lugar. Primeiro fica apenas rugindo para deixar claro que é uma ameaça e que já encontrou o seu alvo. E só então vai para cima, causando destruição por onde passa até chegar onde quer. Não parece que eu tô descrevendo o carro, mas é. Outro elemento que eu só percebi depois de escrever esse roteiro e ficar analisando um pouco mais o filme foi o bate-sinal. Esse filme estabelece e deixa bem claro que o bate-sinal não é apenas um chamado pro Batman, mas um aviso para todo mundo que ele tá por aí. Agora, pensando em termos de filmes de terror, o que aparece no céu, bem brilhante, que deixa toda a cidade assustada sabendo que algo perigoso se esconde nas sombras? A lua cheia. Em filmes de lobisomem, a lua cheia significa uma coisa: haverão vítimas e você provavelmente não quer ser uma delas. Tem um outro ponto que não tô muito certa de apresentar, mas foi uma interpretação minha e que mesmo que não tenha sido a intenção deles, acho que faz muito sentido e foi o que eu percebi. É dolorosamente óbvia a diferença entre Bruce Wayne e o Batman. Eu digo dolorosa não porque é ruim, mas porque o coitado do Bruce Wayne é um zero à esquerda. Ele não sabe como agir, não sai de casa, não tem vida social, e não da forma como todo mundo diz que não tem vida social hoje em dia. Esse cara não fala com ninguém além do seu mordomo. Não sabe manter contato visual, prefere levar um tiro a ter que sair em público e parece o tempo todo prestes a ter um colapso mental. Mas como Batman, ele é confiante, não hesita, impulsivo na forma como age na hora, mas não sem analisar os seus passos. Expressa suas opiniões mesmo que com o menor número de palavras possível. Enquanto Bruce, a sua tendência a ser quase um mudo seletivo parece ser causada por uma ansiedade social absurdamente grande e a sua total falta de tato com contato social. Já as suas poucas palavras enquanto ele é o Batman parecem ser propositais, para não acabar entregando a sua identidade, para manter o mistério e por quê? O silêncio é a melhor arma se você quiser fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis e fazê-las falar. A mudança entre os dois é drástica e é fácil entender porque ninguém nunca vai desconfiar que o Bruce Wayne é o vigilante mascarado. Ele se transforma completamente quando coloca a armadura, quase como se fosse possuído por ela. Isso me lembrou muito o filme Clown, onde o pai coloca uma fantasia de palhaço para ir no aniversário do seu filho, mas depois a fantasia não sai de jeito nenhum e pouco a pouco ela vai tomando a personalidade dele, transformando ele num assassino. Ao longo do filme a gente vai vendo as diferenças entre o Bruce e o Batman, mas a gente também vai vendo como o Batman vai moldando quem é o Bruce Wayne. A gente não tem informações de quem ele era antes de ser o Batman aqui nesse universo especificamente, mas é só olhar para a forma como o Bruce se comporta quando ele é o Batman ou quando não é, fisicamente. Em público, no velório do prefeito, ele fica imóvel, com o rosto inclinado, quieto, só observando e ouvindo a conversa dos policiais. Como o Batman, ele faz exatamente a mesma coisa, e a diferença é a roupa que ele usa. É como um filme de objeto amaldiçoado, em que ele aos poucos vai dominando a mente de quem o tem, mudando a sua personalidade. Depois de 2 anos sendo o Batman, o Bruce não sabe mais agir como o Bruce, e isso fica bem nítido aqui nesse filme. Esse detalhe não tão pequeno também é um exemplo da dualidade que eu falei agorinha, lembra? Bruce versus o Batman, homem versus herói, o que faz dele um personagem fascinante. Aliás, a DC arrasa em estudo de personagem quando ela quer, e o universo do Batman é o que tá mais se beneficiando disso ultimamente. Agora, lá no começo do vídeo, eu fiquei falando sobre como essa mistura de super-heróis e terror era muito importante, como isso tinha um grande impacto, e é muito simples de mostrar isso pra vocês. Há muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo, os filmes de terror vêm tratando de temas muito importantes de seus filmes, trazendo críticas sociais, algumas mais veladas, outras mais óbvias. Esses são os papéis mais importantes do terror como um gênero, com as suas histórias violentas, sombrias e com mais liberdade de mostrar o lado obscuro da humanidade. Muitas obras conseguiram mostrar o outro lado, a realidade de questões que muitas pessoas nunca pararam para pensar. Racismo, violência doméstica, abuso, assédio, violência psicológica e muitas outras questões que ganham mais peso e impacto em histórias de terror. Dito isso, o gênero dos super-heróis é meio que o oposto. Salvo exceções, como sempre, a maioria dos filmes de super-heróis são bem conservadores e apresentam o ideal americano como o único caminho. Vamos de exemplos. O Superman. Um bebê alienígena é adotado por um casal americano. Cresce numa família linda, digna de todos os porta-retratos que os estadunidenses têm em suas casas, e se torna uma pessoa maravilhosa, do bem, digna, que segue a lei e acredita na humanidade. Ele descobre que tem superpoderes e instantaneamente o usa para ajudar as pessoas. Cresce e vira um super-herói que dedica sua vida a ajudar o planeta.
Perfeito, né? Mas assim, da mesma forma que o Clark Kent descobriu seus poderes e resolveu usá-los para ajudar as pessoas, ele poderia tê-los usado para benefício próprio. Nesse caso, ele não seria Clark Kent, mas sim Brandon Breyer, o vilão do filme Brightburn. O maior exemplo quando se fala de filmes de terror de super-heróis. Ao descobrir os seus poderes, Brandon se sente superior às outras pessoas e acredita que todo mundo tem que entender isso também. Ao usar o terror como uma premissa super básica de filmes de super-herói, Brightburn mostra que não há um único caminho, o caminho que o Clark seguiu. Existem outras possibilidades, muito piores, mais sombrias e cheias de consequências negativas. Pra gente, não pro superpoderoso que tomou tudo. Essa visão também reflete o medo que nós, como sociedade, estamos enfrentando muito ultimamente. O medo do abuso de poder, o medo de sermos traídos por quem deveria estar cuidando de nós. Sim, eu tô falando de política principalmente. A arte imita a vida, e se na vida real a gente se sente sem confiança de que as pessoas que têm o poder para nos ajudar estão usando esse poder contra nós, nos filmes isso se reflete com a audiência cada vez mais duvidando dos heróis e querendo histórias que tragam essa realidade e nos deixem lidar com ela. Um bom exemplo, mesmo que não seja da DC, é o segundo filme dos Vingadores, onde o Tony Stark criou o Ultron para que ele proteja o mundo, mas ele acaba quase destruindo. Já fazem 8 anos, mas os fãs ainda discutem se o Tony estava certo em buscar alternativas para tornar o mundo mais seguro ou se ele abusou do seu poder. O povo de Gotham vê no Batman um cara que tomou o poder em suas mãos e não tá dando satisfação para ninguém sobre o que ele pretende fazer com isso. Enquanto ele só usar para bater em ladrões, ok, mas e se ele resolveu usar isso para influenciar na política, para assustar policiais e mandar na lei? Ao se manter afastado das pessoas, nas sombras, se portando como uma criatura saindo direto de um filme de terror, ele causa esse medo nas pessoas, o de que algum dia ele pode usar o seu poder contra elas. No final do filme, quando ele não apenas derrota os caras maus, mas efetivamente ajuda as vítimas, se aproximando, se tornando algo tangível e não apenas um vulto nas sombras, quando ele aparece durante o dia e permite que todos o vejam, trabalhando lado a lado com a polícia e bombeiros, dando atenção a cada pessoa que ele ajuda, ele se torna humano, reconhecível, permite que as pessoas se identifiquem com ele. Ele deixa de ser a personificação de um ideal, da vingança, e se torna uma pessoa que, assim como eles, cansou de ver a sociedade sendo dominada por violência e pelos crimes, mas que, ao contrário dos outros, teve coragem de fazer alguma coisa para parar isso. Se a forma que ele escolheu fazer isso é correta ou não, é uma discussão que ele levanta e cada um vai ter sua própria conclusão sobre isso, mas a questão que agora é que quando Gotham olha para ele, não vê mais um monstro, eles veem um deles. E isso não aconteceria se não fosse pela jornada que esse personagem passou por todas as 3 horas de filme. E essa jornada não teria impacto, não faria sentido para nós, a audiência, se eles não tivessem usado elementos de terror para mostrar quem ele é, como Gotham vê e como ele vê Gotham. Em resumo, ao usar elementos de terror, The Batman nos permite olhar para o personagem Batman sob várias perspectivas. Vemos como Bruce o vê, uma maneira de se tornar o que Gotham precisa. Como Gotham vê, uma criatura imprevisível que está em todos os lugares. E como a polícia o vê, um cara usando um uniforme ridículo e fazendo eles parecerem idiotas. Esses elementos também permitem à história a levantar questões morais com muito mais peso, como por exemplo o fato de, entre o Batman e o Coringa, só existir uma convicção os separando, e que se algum dia o Batman desistir da sua regra de não matar, eles não vão ser tão diferentes. Também permite a esse filme fazer algo que os filmes de terror estão mais do que acostumados a fazer, trazer catarse para sua audiência. Ou seja, eles permitem que a gente veja questões que nos incomodam na vida real em sua trama, nos deixam lidar com elas através da sua história e nos dão alívio quando essas questões são resolvidas no final. A escolha de trazer o terror pro Batman e pra DC foi mais do que acertada. Mas mais do que isso, é um ótimo sinal para todo o gênero dos super-heróis. Ainda mais com mais obras por aí que prometem vir trazendo essa mistura, como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Morbius, que tá esquecido do churrasco, mas que vem por aí, eu acho. E não é coincidência que nós tenhamos 3 filmes de super-herói com elementos de terror chegando em apenas um ano. Como eu disse, a arte imita a vida. E mais que isso, como eu disse, esses filmes precisam de outros gêneros para que não fiquem mais do mesmo, para se diferenciar. E eles já estão exaurindo as outras fontes. O terror era o único gênero que eles não tinham se arriscado aí ainda, por causa de todo o preconceito com o gênero que poderia afastar o público. Mas agora, com um público tão fiel que eles têm, não é mais um risco tão grande se aventurar por águas mais sombrias. De jeito nenhum tô falando que The Batman é o primeiro filme da DC a usar elementos do terror. Até a Marvel já usou elementos também em seus filmes, mesmo que antes do UCM, o universo cinematográfico, e a mesma coisa pra DC. Existem outros exemplos que eu até queria falar nesse vídeo, mas já como já tá muito grande,
eu deixei pra lá. Se vocês quiserem, a gente pode explorar mais a história dessa mistura de gêneros em um vídeo específico só pra isso. Mas eu precisava falar sobre como esse filme conseguiu usar os elementos de forma muito genial. Ah, e esse daqui foi um atrevimento da minha parte. Depois de assistir esse filme, eu queria muito trazer uma análise dele aqui pro canal. E eu dei um jeito de falar sobre isso sem sair do tema do canal, que é terror. Então, se vocês gostaram mesmo, deixem seus comentários aqui embaixo, eu quero continuar a discussão com vocês. O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Concordam comigo ou eu viajei? Assim que eu fizer o vídeo com todas as referências de filmes de terror no filme do Batman, eu vou colocar ele aqui na tela e o link aqui embaixo na descrição. Até lá, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu também pretendo trazer um vídeo como esse quando o Doutor Estranho 2 sair. Vocês acham uma boa? Até lá, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.